Mercado imobiliário, corretora Sérgio Castro responde a 50 processos na Justiça. A primeira pergunta: a quem entrega seu imóvel para administrar com o mercado querendo se recuperar, o consumidor deve ficar atento. Conhecida no mercado por propagandas que, na maioria das vezes, mostram para o consumidor oportunidades que não correspondem à realidade do mercado, Sérgio Castro, corretora de imóveis, por essa e outros motivos, responde a mais de 50 processos na Justiça e ações que vão desde má administração até a prestação de contas duvidosas. A empresa, comandada por Cláudio Castro Bourbon, filho do fundador, que disse tetraneto de Dom Pedro II. Vaidoso e considerado um bom vivante, Cláudio desfila com sua Massarete com o motorista pela cidade. Seus desafetos dizem que o esporte do empresário em reunião do setor é falar mal de Eduardo Paes, acusando o prefeito de nada fazer pelo centro do Rio, onde se concentra a maior parte da carteira de imóveis da Sérgio Castro, que neste momento tem mais de 50% dos imóveis vagos. Dois concorrentes de Sérgio Castro Imóveis que pediram para não ser identificados disseram ao GB que a empresa está indo ladeira abaixo por falta de credibilidade, mas ainda pela vaidade de Cláudio, o irmão não tem poder. A empresa gasta uma fortuna para manter um centro cultural em Laranjeiras. Seus desafetos vão direto ao assunto. Aquilo é pura lavagem de dinheiro, sobretudo das comissões que recebem Caixa 2, concluiu o concorrente. CPI da Covid lista políticos que espalharam fake news sobre pandemia. Os técnicos da CPI da Covid notaram que há grande coincidência nos nomes que aparecem nas investigações da comissão na lista dos atos antidemocráticos apurados pelo Supremo Tribunal Federal. 26 políticos integram lista de parlamentares que disseminaram a desinformações sobre a Covid-19 desde o início da pandemia do novo coronavírus. A relação foi elaborada pela CPI da Covid. A lista foi produzida por 41 voluntários que o relator da CPI, Renan Calheiros, MDB Alagoas, reuniu a que atua na checagem de informações publicadas por parlamentares nas redes sociais. O objetivo é verificar suas responsabilidades na disseminação de ideias falsas ou distorcidas sobre a pandemia. A lista possui o ministro do governo Bolsonaro, deputado e senadores. A ideia final é verificar suas responsabilidades na disseminação de ideias falsas ou distorcidas sobre a pandemia como pessoas públicas com credibilidade junto à parte da sociedade. As opiniões desses políticos acabam tendo forte importância na formação de conceitos que podem ter dificultado o combate à doença no país, diz a mídia. Os técnicos da CPI da Covid notaram que há grande coincidência nos nomes que aparecem nas investigações da comissão e na lista dos atos antidemocráticos apurados pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Entre eles, o presidente Bolsonaro sem partido, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PSL de São Paulo, senador Flávio Bolsonaro, patriota do Rio de Janeiro, deputado Daniel Silveira, PSL Rio de Janeiro, que está preso, deputado Bill Kisses, PSL DF, a lista. Ale Silva, PSL Rio de Janeiro, Aline Slautger, PSL Pará, Bia Kisses, PSL DF, Capitão, DRT, PP, Carlos Zambelli, PSL São Paulo, Carlos Jorge, PSL Rio de Janeiro, Caroline de Tone, PSL Santa Catarina, Coronel Tadeu, PSL São Paulo, Daniel Silveira, PSL Rio de Janeiro, Eduardo Bolsonaro, PSL São Paulo, Fábio Faria, ministro da Comunicação, Flávio Bolsonaro, patriota do Rio de Janeiro, Hélio Lopes, PSL Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, presidente da República, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, PSL Rio de Janeiro, Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, Márcio Lebre, PSL Rio de Janeiro, Marco Feliciano, PSC São Paulo,
Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Osmar Terra, MDB, Rio Grande do Sul, Paulo Eduardo Martins, PSC, São Paulo, Sâmia Bonfim, PSL, São Paulo, e Vitor Hugo, PSL, Goiás, com a agência Sputnik Brasil. Por interferência do governo, o PF envia pedidos ao CTF para definir se Luiz Miranda será investigado. PF quer apurar se a denúncia é feita pelo deputado de quem teria alertado Bolsonaro sobre irregularidades na compra de ano. É verdadeiro? Caso não seja, ficará caracterizada a denúncia caluniosa. Miranda será investigado junto ao presidente. A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal, STF, nesta terça-20, o pedido do ministro da Justiça, Anderson Torres, para que o deputado Luiz Cláudio Miranda, do DEM do DF, seja investigado por suposta denunciação caluniosa contra o presidente Jair Bolsonaro. O caso foi enviado para a ministra Rosa Weber, que a relatora do inquérito que apura a conduta do presidente e ministra deve encaminhar o pedido contra Miranda para análise da Procuradoria-Geral da República, PGR, segundo a mídia. Após a declaração do deputado e de seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, dizendo que alertaram pessoalmente o presidente em massa sobre irregularidade na compra da vacina Covaxin, Bolsonaro passou a ser investigado no Supremo. A PF agora quer que o CTF esclareça se há conexão entre os fatos apontados na denúncia do deputado e os fatos apurados do inquérito de Bolsonaro. Se o tribunal entender que há uma ligação de Jair Bolsonaro e Luiz Miranda, passariam a ser investigados no mesmo processo. Caso não haja, o deputado seria enquadrado dentro dos que se caracteriza com denúncias caluniosas. Entretanto, se houver, seria identificado crime de prevaricação por parte do presidente. Por 3 meses, o governo nada diz publicamente sobre as denúncias em torno da Covaxin. Depois que os irmãos Miranda se tornou público, o Palácio do Planalto já apresentou 3 versões de acordo com a mídia e com a agência Sputnik Brasil. Ônibus do consumidor da Alerj atende população na Pavuna. A Comissão de Defesa do Consumidor, CODECON, de Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerj, vai atender a população nesta sexta-feira, 23, das 9 às 17, e no sábado, 24, das 9 às 15, na Pavuna, na zona norte do Rio. O ônibus da comissão ficará localizado na Praça Copérnico e disponibilizará serviços como reclamações de relação de consumo, queixas sobre a atuação do órgão público, esclarecimento de dúvidas, orientações jurídicas, entre outros. O ônibus do consumidor é itinerante e semanalmente circula pelos bairros do Rio de Janeiro, com o objetivo de esclarecer e direcionar os cidadãos e garantir direitos ao consumidor fluminense. As questões não foram resolvidas no mesmo dia, serão enviadas para a sede de CODECON, na Rua da Ajuda, número 5 e 2 andar, onde estão disponíveis guichês de atendimento ao cidadão, e o serviço funciona de segunda-feira, sexta-feira, das 10 às 17. O CODECON recebe também demanda da população por meio do Zap do consumidor 219985477060, pelo meio Defensa do Consumidor Alerj RGov.br e também através do atendimento 24 horas no site. Como Pegasus, Macron ordena investigação após relato de vigilância de seu celular, diz Premier. Presidente francês deu ordem para realizar uma série de investigações após relatos de mídia sobre a possível vigilância de seu celular. Anunciou na quarta-feira 21 o premier francês Jean Castex. O jornal francês Le Monde informou nesta terça 20 que os números telefônicos de Macron em 2019, do ex-primeiro-ministro Eduardo Philippe e das mais 14 ministros do país também poderiam estar entre os vigiados pelos serviços secretos de Marrocos por meio do programa Pegasus. Se os fatos forem aprovados, então são graves. Isso eu confirmo, diz Castells em entrevista
a emissora TF1. O presidente da República ordenou realizar uma série de investigação, declarou o chefe do governo francês. Ao mesmo tempo, ele assentou que seria irresponsável falar sobre qualquer reações da parte de Paris e até a situação ser clarificada e os fatos serem esclarecidos. Anteriormente foram publicados os resultados de uma investigação realizada por 17 mídias, entre elas algumas francesas, com a colaboração das ONGs Forbidden Stories e Anistia Internacional, de acordo com o qual o software da empresa israelense NOS Grupo, utilizado por diversos serviços secretos para vigiar criminosos e terroristas, foi usado também para espionar políticos, empresários, ativistas, jornalistas posteriores de todo o mundo. Conforme escreveu o Financial Times, citando suas fontes, espião Pegasus da NSO, grupo israelense, foi por anos utilizado a serviços de inteligência e governo de vários países a fim de coletar dados de smartphones de diversas pessoas. O programa era capaz de obter acesso aos dados em nuvem, por exemplo, ao histórico completo de localização de uma pessoa, mensagens e fotos arquivadas. A empresa declarou que o programa tinha sido vendido exclusivamente ao governo responsável com o objetivo de evitar ataques terroristas e outros crimes. O veículo de imprensa francês Mediapart apresentou uma queixa após a publicação de informações sobre a vigilância, informando que os celulares de 2 jornalistas do portal tinham sido espionados pelos serviços secretos marroquinos através de espiões Pegasus. Na terça-feira 20, a Procuradoria de Paris abriu uma investigação após varias reclamações sobre a alegada vigilância de ativistas e jornalistas. Lista publicada pelos autores de investigação jornalística contém mais de 50 mil números de telefone que teriam sido identificados como sendo de pessoas de interesse por clientes da empresa NOS Group. Trata-se de cidadãos de mais de 50 países, entre os quais Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Índia, México, outros com a agência Sputnik Brasil. Roda de leitura que incentivar o hábito de ler. Projeto do Itaú Cultural estreia nesta quinta internet com programação quinzenal. Leitores veteranos e novatos ganham um novo espaço de encontro virtual. Trata-se da Roda de Leitura, programação quinzenal que o Itaú Cultural estreia nesta quarta, 21 às 17 horas, com a proposta de incentivar o hábito de ler. A partir de textos curtos de poesia e prosa, na primeira noite, o poeta Ana Stareg e a mestre doutora de teoria literária Renata Pimentel, consultoras de programação, conduziram um bate-papo no YouTube do Itaú Cultural para contar como serão realizados encontros e como se prepara para melhorar e usufruir das conversas. A roda de leitura convidou o público a entrar e estar junto em conversas quinzenais, sempre com ideia de fruição e constante troca, sem se propor e ser uma aula de um clube literário fechado. A programação é aberta e interessada de todos os países com diferentes experiências com o ato de ler. A intenção é fazer com que seja criada uma rotina com os encontros virtuais para compartilhar horários e trocar experiências, saberes e curiosidades. O ponto de partida é o acervo da Biblioteca Itaú Cultural, de onde são escolhidos os textos curtos entre prosa e poesia para serem trabalhados. Esses gêneros literários se alternam no programação, sendo a primeira roda do mês sempre voltada à prosa e a segunda para a poesia, textos e acesso. Acontecendo quinzenalmente, estas quarta-feiras 17, a roda de literatura já tem datas marcadas. Os textos selecionados para os encontros de agosto, no dia 4, Ana e Renata trocam com participantes reflexões, olhares sobre Deus e Helena, de escritora pernambucana Exerte Liu. No dia 18, os textos são Ladainha das Coisas e Lambidas, todos do poeta e compositor maranhense Salgado Maranhão. Apesar da roda de estreia
acontecer no YouTube, os encontros posteriores serão realizados pela plataforma Zoom e reserva para participar de cada nova edição deve ser feita pela via simples. A partir do momento que a reserva foi feita, participantes terão acesso ao texto para ler antes da roda. Se não tiver voto auditável, não terá eleições, ameaça o ministro da Defesa. De acordo com informações de Estado de São Paulo, o ministro da Defesa, General Braga Neto, mandou recado para o despachante de Jair Bolsonaro na Câmara de Deputado Arthur Lira, ameaçando impedir a realização das eleições de 2022 com um golpe militar, caso não haja voto impresso, como quer que o presidente Bolsonaro. Diz reportagem, no último dia 8, uma quinta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, progressista Alagoas, recebeu um duro recado do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, por meio de um importante interlocutor político. O general pediu para comunicar a quem interesse que não haverá eleições de 2022 se não houvesse o voto impresso e auditável. E ao dar o aviso, o ministro estava acompanhado de chefes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. A reportagem fala que o despachante de Bolsonaro na Câmara garante a poucos interlocutores de confiança que o momento é gravíssimo e quem viver verá. Bolsonaro não possui cacife político ou popularidade para fazer mudanças no Mercosul, diz analista. Em visita ao Brasil, o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Felipe Solá, afirmou que as atitudes hostis do Brasil mataram o debate no Mercosul. Em vista ao Brasil, o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Felipe Solá, afirmou que as atitudes hostis do Brasil mataram o debate no Mercosul. Toda a ideia conjunta sobre o futuro do Mercosul está em dúvida basicamente pelo Brasil, em menor medida pelo Uruguai, disse o ministro ao jornal do Globo na segunda-feira 19. A principal divergência do bloco no momento é a defesa do Brasil de uma redução de 10% da tarifa externa comum do TEC, que é a taxa produtos de fora do Mercosul Comum do Sul. Tensão estrutural. O Brasil quer flexibilizar as atuais regras do bloco, que possui algumas das tarifas mais altas do mundo, como a proibição de que um dos membros negocie individualmente os tratados de livre comércio com outros países e bloco. O Mercosul é composto por Argentina e Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que atualmente se encontra suspensa. Vinícius Rodrigues Vieira, doutor em Relação Internacional pela Universidade de Oxford, Reino Unido, professor de Relação Internacional da Fundação Getúlio Vargas, FGV, explica que o bloco possui uma transação estrutural por causa da TEC. Qual é o grande problema? Muitos países, principalmente Brasil e Uruguai, com governos mais à direita, não estão contentes com o atual estrutural do Mercosul. Porque se um bloco comercial tem uma TEC, quando ele fez negociações com outros países, todos os países do bloco têm que baixar a tarifa, mesmo nível. A existência da TEC possibilita que o Brasil sozinho faça um acordo comercial com outro país, comentou em entrevista à agência de Sputnik Brasil. Especialista recorda que essa foi uma das razões para que o acordo do Mercosul-União Europeia tenha demorado tanto tempo em cada tópico dos países do Mercosul. Precisava se coordenar e encontrar um denominador comum, o que é muito difícil, visto que são economias muito diferentes entre si. Portanto, os acordos que o Brasil e o Mercosul têm são poucos ambiciosos, porque alguém sempre quer uma exceção.
Além disso, o especialista recorda que existe a tensão política entre os governos mais à esquerda e os governos mais à direita. Não importa quem esteja no poder, essa tensão surge de tempos em tempos, mas normalmente quem quer acabar com a estrutura do mercado comum e com essa estrutura protecionista comum que até que são os governos, à direita, o ex-presidente argentino Maurício Macri, por exemplo, dava declaração nesta linha que os governos, mas a integração regional tenta se sustentar em torno da TEC para manter o Mercosul ativo e eventualmente expandi-lo no futuro, o que infelizmente é algo pouco provável, haja visto o alto nível de tensão entre os membros do bloco. Flexibilização da TEC seria ruim para o Brasil? De acordo com o ministro da Argentina, Felipe Solá, o ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, quer reduzir a TEC para tentar baixar os preços dos produtos importados, para que os produtos brasileiros sejam obrigados a baixar o seu preço. Vinícius Rodrigues acredita que a flexibilizar a TEC é a prática de acabar com o mercado comum, o que enfraqueceria politicamente todos os países do bloco, como essa resolução. Teríamos uma zona de livre comércio, parecia como o acordo dos Estados Unidos e o México-Canadá, USMCA, na sigla em inglês, o antigo Tratado Norte-Americano da Livre Comércio, NAFTA, na sigla em inglês, onde cada país tem sua própria tarifa externa e pode negociar acordos com quem quer entender, mas evite tarifas entre eles menos. Flexibilizar a TEC pode ser muito bom para a Argentina, se ele quiser fazer acordos com a economia asiática, por exemplo, embora não me pareça ser o caso agora do governo de Alberto Fernandes. Essas economias asiáticas são muito fortes em manufaturas e indústrias, então o maior prejudicado seria o próprio Brasil. Hoje nossa indústria é boa parte dos setores de alto valor agregado só sobreviver exportando porque exportam para a Argentina. Então o Brasil perde nessa flexibilização da TEC. Quando olha só para o que o país já tem muito bom exportando para outros lugares, que o caso agronegócio mais um Mercosul de uma reserva de mercado para o Brasil, não era indústria, principalmente no mercado argentino, explica o especialista. A indústria brasileira terá mais prejudicado com a saída do Brasil de Mercosul, garante o professor da FGV. Ele explica que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, que já foi muito forte em Brasília, perdeu espaço durante o governo Bolsonaro, sobretudo porque o principal interlocutor entre as indústrias brasileiras e o governo federal, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, foi extinto. Em suma, a indústria hoje tem menos capacidade de lobby de que deveria ter, até porque perdeu muito poder econômico e, portanto, poder político, como a ascensão de Jair Bolsonaro ao poder, diz Vinícius Rodrigues. O especialista reforça que acaba com o Mercosul implica o Brasil renuncia a uma parcela significativa da indústria no país e que o Brasil deveria ter uma mente, entre outras áreas que tem, represente captura da política externa pelo agronegócio, como parece ter sido o caso nos últimos anos com o presidente Bolsonaro. Ruim como ele, pior sem ele. Vinícius Rodrigues comenta que a relação entre o Brasil e a Argentina no bloco é muito importante, comparando com a relevância que a Alemanha e a França têm uma União Europeia. Acrescenta que, apesar das divergências, não acredita que algo fundamental mude o bloco sul-americano no futuro próximo. Enquanto as divergências puderaram, o Mercosul não vai nem para frente nem para trás, ele vai permanecer onde está. O que não é ruim, muitos criticam o Mercosul, mas ruim com ele, pior sem ele.
Começa por explicar. O especialista recorda que o Brasil assumiu a presidência do bloco recentemente, mas não vê muitas chances de grandes mudanças devido ao contexto internacional. Vejo a atual presidência como pouco produtiva, não por culpa do governo em si, mas por causa da conjuntura internacional. As incertezas do cenário internacional dificultam mudanças de rumo simplesmente porque os atores não estão bem informados, não estão bem estruturados, não sabem o que espera. É uma situação de grandes incertezas, é melhor manter aquilo que já está estruturando do que se arriscar, acrescenta. Além disso, o professor da FGV afirma que o Bolsonaro não possui atualmente cacife político, popularidade ou respaldo dos grandes empresários para tomar qualquer atitude drástica como deixar o projeto da integração regional. Até porque o próximo ano, já a eleição do Brasil, temos essa possibilidade de mudança de governo. E acho que a Argentina também joga com isso. Faz essas declarações mais contundentes, esperando eventuais mudanças no próximo ano no Brasil em uma posição desde já para indicar não aceitamos mudanças porque sabemos que o Brasil pode mudar de oposição se o presidente Bolsonaro não permanecer no poder depois de 2020, concluiu Vinícius Rodrigues com a agência Sputnik Brasil.